Boa tarde, graça e paz a todos que estão aqui. O meu nome é Lucas Viana, eu sou membro da Igreja Presbiteriana do Brasil em Santo Ângelo. Eu sou candidato ao Sagrado Ministério pela Igreja Livre da Escócia. E eu sou mestre em Direitos Humanos, eu sou doutorando em Teoria dos Direitos Humanos, fiz um período de intercâmbio doutoral na Universidade de Edimburgo, na Escócia. Eu sou professor do Seminário Teológico de Jonathan Edwards, também em mais alguns cursos. Sou pesquisador acadêmico nas áreas de direitos humanos, de teoria do direito, de teologia filosófica, bioética. Sou coordenador acadêmico da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURE, que trata bastante com o tema do aborto. E sou fundador do Núcleo de Estudos em Direito da ABC2. E, por fim, eu sou autor do livro Aborto entre Direito e Moral, lançado pela Lumen Juris, que lida com o nosso assunto de hoje. Eu gostaria de ter um exemplar para mostrar do ladinho aqui enquanto eu falo isso, mas eu vendi todos que estavam comigo, estou esperando chegar mais. O Salatiel tem, está ali na câmera dele. E, bom, apesar desses títulos que eu apresento para você só para poder explicar o porquê que eu falo desse assunto aqui hoje, eu sou um miserável pecador, um dependente químico, salvo pela graça, lavado pelo sangue de Cristo, e ai de mim que não faça qualquer obra que Ele me mandar fazer. Então, para mim é uma alegria estar aqui, agradeço ao Salatiel pelo convite para poder dar essa EBD, e eu acho que esse assunto é extremamente importante para nós hoje e está no centro dos debates, como vocês veem aí até na discussão atual sobre o PL, né, que lida com a questão do aborto em caso de estupro. Mas, apesar desses títulos, o nosso encontro hoje ele não é acadêmico. Nós estamos aqui numa escola bíblica. Então eu vou tentar deixar a linguagem filosófica de lado um pouco, mas mais importante, nós devemos começar pela Bíblia, porque ela é a palavra de Deus que nos dá discernimento em todas as coisas. E isso também é relevante, por quê? Porque no espaço do debate público existem argumentos teológicos em defesa da legalização do aborto. E esses não são criticados como ofensores do Estado laico. Existem vários grupos religiosos em defesa do aborto. O mais conhecido deles é o Católicas pelo Direito de Decidir. E eu acho esse tipo de argumento o mais venenoso de todos. Porque se amanhã legalizarem o aborto, isso é algo extremamente lamentável, por causa das vidas criadas à imagem de Deus que vão ser perdidas. Mas não é algo que desvie pessoas de Cristo. Ninguém aqui vai deixar de crer porque o aborto foi legalizado. Mas os argumentos teológicos em defesa do aborto, eles apresentam uma roupagem de cristianismo e muitos cristãos que não tenham se aprofundado na Escritura podem ser desviados por argumentos desse tipo. E Satanás ele gosta de fazer o mal por fazer o mal, mas a missão principal dele é tragar, se possível, até os eleitos. Por isso que eu acho que os argumentos teológicos eles são os piores. Então, como um exemplo, nós temos a pastora luterana que falou na audiência pública do STF, a Luz Marina Campos, e o objetivo dela era trazer uma exegese bíblica para defender por que a Bíblia não condena o aborto. Mas ela deixa claro os compromissos dela quando ela começa a exegese dela assim: gênero não é uma ideologia, é um instrumental de análise das relações humanas e sociais. É uma chave de leitura para estas relações, como uma vasta e respeitada literatura acadêmica demonstra. E é a partir dessa chave de leitura que eu me aproximo do texto bíblico. Então veja o problema. Ter chaves de leitura não é o problema. Tradições filosóficas são úteis academicamente. O problema é que não é a Bíblia que informa a escolha da chave de leitura dela, mas o contrário. A chave de leitura das teorias de gênero é que decide qual interpretação bíblica ela vai escolher. O pensamento dela não está cativo a Cristo. E eu quero hoje fazer o inverso. Nós vamos primeiro refletir sobre o que a Bíblia fala sobre o assunto, para depois, instruídos pela palavra de Deus, poder refletir sobre algumas questões mais filosóficas, vamos dizer assim, que estão presentes no debate público sobre esse assunto. E a primeira coisa a observarmos é que a Escritura, ela claramente fala da existência de um ser pessoal capaz de relacionamento dentro do ventre da sua mãe. Então nós temos no Salmo 139, bem conhecido, nos versículos de 13 a 16. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe,
e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Alguém pode olhar esse texto e dizer, bom, mas é claro que Deus sabia, porque ele sabe de tudo, inclusive o futuro e o que ainda não existe. Mas o assunto desse texto não é a presciência de Deus, e sim a alegria do salmista em estar em um relacionamento amoroso com Deus desde a sua formação no ventre da sua mãe. E só pessoas são capazes de relacionamentos de amor. Mas o mais interessante que eu acho é que o salmista, vejam, ele dá alguns passos para trás, né? Bem em direção ao início da sua formação enquanto ser, mas ele não passa da concepção. Ele fala do período em que foram formados os seus ossos, o que ocorre entre a sexta e sétima semana de gestação, mas ele vai mais atrás e fala do período que ele era uma substância informe, pelo menos é essa a tradução que eu tenho aqui na ARA. Se alguém está usando texto apócrifo aí, vai ser uma tradução diferente. Alguma outra tradução, mas fala aqui na nossa substância ainda informe, ou substância não formada. E esse substância ainda informe, no hebraico goleta, o que significa literalmente é uma massa ainda não desdobrada, né? Uma massa que ainda não foi desdobrada. Isso é derivado de galã, que significa algo enrolado, dobrado sobre si mesmo. E aí galã é usado quando Elias ele enrola o seu manto e bate com ele nas águas do Rio Jordão para dividir elas. Goleth, né, também é usado no Talmud, que é o comentário bíblico dos judeus, para falar de um barro que ainda não foi moldado como vaso. Então ele já foi molhado com a água ali, está preparado para começar a ser moldado, mas ele ainda não, ainda está aquela massa de barro ali. Ou seja, tudo aponta para algo sem forma e, interessantemente, algo enrolado sobre si mesmo, para depois se desdobrar. E assim, quando a gente estuda embriologia, é muito interessante o quanto isso aqui se aplica ao embrião, que está enrolado sobre si mesmo e depois vai se desdobrar. E esse embrião, até algumas traduções bíblicas trazem embrião mesmo. Em inglês eu vi algumas traduções trazendo assim. E esse embrião, ele é visto não no sentido de enxergado, quando ele diz o Senhor me viu, mas naquele sentido que Agar usa para dizer que o Senhor a vê. Ou seja, se importa comigo, se relaciona comigo. Deus está ali ativamente trabalhando para o desenvolvimento do embrião de uma pessoa que ele ama e se importa. Uma pessoa que já tem uma vocação, como nós vemos em Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta das nações. Esse conhecer aqui não é a mera apreensão intelectual no sentido moderno. Acredito que a boa parte de vocês saiba que o conhecer bíblico ele tem o sentido de se relacionar amorosamente, como um marido com uma esposa, como José não tinha ainda conhecido Maria até ela conceber Jesus. E, de novo, apenas pessoas podem ter relações. Células não têm relações. Mas eu acredito que o texto mais belo para tratar da vida intrauterina se encontra no Novo Testamento, na reação de um profeta, ainda na barriga da sua mãe, ao Messias. Nós temos em Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 44. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Então nós temos aqui uma criança dentro do útero, João Batista, reconhecendo a presença do seu Salvador e saltando de alegria. Um ato de adoração, um ato de louvor, um ato de fé sendo prestado a Jesus por um feto. Apenas uma pessoa é capaz desses tipos de ações. E nós não sabemos a idade gestacional exata de João Batista, né? Mas o versículo 56, ele diz que Maria continuou com Isabel cerca de 3 meses e voltou para casa. E quando no versículo 57, logo depois, ocorre o nascimento de João, e Lucas é um dos evangelistas mais preocupados com a questão de precisão cronológica, quando
temos o relato do nascimento de João, não há nenhuma menção de que Maria estivesse junto, entre aqueles que levaram ele ao templo, ou que presenciaram quando Zacarias disse qual vai ser o nome dele. Pelo que parece que João, que ela não estaria ali, né, quando João nasceu, e que se ela saiu 3 meses antes, João aqui teria no máximo, talvez menos, no máximo, 6 meses de gestação. Menos de um mês a mais do que os fetos que se está discutindo o aborto agora, com 22 semanas. Agora, existem mais 2 textos que são relevantes para nós. O primeiro lida diretamente com o tema do aborto, e o segundo não lida, mas algumas pessoas querem dizer que lida. O primeiro deles é a pena que é prevista para quando 2 homens brigam, a esposa de um deles intervém em defesa do seu marido, e por sofrer um golpe naquela briga entre os 2 homens, ela sofre possivelmente um aborto. Nós temos isso lá em Êxodo 21, 22, Êxodo capítulo 21, versículos 22 a 23. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Por causa de uma tradução infeliz da Septuaginta, que acabou induzindo todas as traduções posteriores desse versículo, muitos comentaristas entenderam as palavras como significando que se a mulher então abortasse, mas o aborto que saiu dela ainda não tivesse desenvolvido em forma humana, então não deveria ser considerado humano, e quem fez o golpe só tinha que pagar então a compensação pecuniária, só tinha que pagar uma indenização. Então, se a mulher abortasse, mas o feto ainda não estava desenvolvido no formato de um bebê, seria só uma multa. O problema é que a nossa tradução é ruim, porque nós resumimos como aborte, nós falamos ali aborte, inclusive, uma expressão que tem mais de uma palavra no hebraico e que não significa aborte. Não existe aborte nesse texto original. A melhor tradução dessa frase aqui seria: se homens brigarem e machucarem uma mulher com criança, então não é uma mulher grávida, para começar, é uma mulher com criança que o texto usa. Claro que está se referindo a uma grávida, mas a expressão literal é machucarem uma mulher com criança, de modo que seu fruto saia dela. Só diz que o fruto saia. Não diz que esse fruto morre. E é interessante porque esse machucar em mulher com criança, o termo hebraico utilizado aqui só é usado para falar de uma criança no sentido de um ser humano plenamente desenvolvido. E não é usado para falar de embrião. Mesmo que a gente tenha uma palavra no hebraico para falar de embrião, como nós vimos no texto, no Salmo, que seria golé. O autor poderia ter utilizado a palavra para falar da massa informe, mas ele não usou. Ele falou de uma mulher com criança. O que isso significa? Significa que a multa deveria ser paga na hipótese de que a mulher tivesse um parto antecipado, ou seja, o fruto dela saísse dela, mas antes da hora. E a multa, então, ela era causada pelo ferimento e pelo risco que foi causado à mãe e à criança. Por outro lado, o texto conclui claramente: se houver dano grave. E, ora, uma criança morrer é um dano grave. Se houver dano grave, a mãe ou a criança, então aplica-se a regra: vida por vida, olho por olho. Então, é apenas na hipótese de que haja um aborto, mas não um aborto que gere um natimorto, e sim que a criança nasça prematuramente por causa daquela situação, então haveria uma indenização pecuniária, que seria fixada por um árbitro, né? Mas, se ocorresse ali um aborto, se ela perdesse a criança, a regra é vida por vida, olho por olho. Existe um outro texto que, embora não lide com o aborto, os defensores da legalização, eles querem que lide, que é o que nós chamamos da ordalha das águas amargas, que é aquele procedimento que era utilizado caso um marido suspeitasse da infidelidade da sua esposa. E eu queria trazer o texto inteiro aqui para a gente. O problema é que o texto, ele tem, até tenho ele na minha tela, que ele tem 28 versículos, e aí a leitura vai ficar muito longa para nós aqui, vai quebrar
a nossa exposição. Vocês podem ler ele depois, tá? Número 5, versículos de 11 a 28. E basicamente o procedimento, eu vou resumir para vocês, se um marido tivesse ciúmes da sua mulher, e ela, mas não tivesse sabido que ela traiu ele suspeitasse que ela traiu, mas não tivesse como provar, ninguém viu, ele traria sua mulher perante o sacerdote, traria uma oferta, né, de efa, de farinha de cevada e tal, e o sacerdote faria chegar a mulher, colocaria essa oferta perante o Senhor, ele tomaria a água santa num vaso de barro, pegaria um pouco do pó do chão do tabernáculo, colocava nessa água, ok? E diria à mulher: se ninguém contigo se deitou, se não te desviaste para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas serás livre. Mas se te desviaste, quando sob o domínio de teu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, o Senhor te põe por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E essa água amaldiçoante penetra nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher tomava daquela bebida e se ela adoecesse, então era um sinal de que ela efetivamente fez aquele ato, e se não adoecesse, então era porque não foi infiel. Qual é o argumento dos teólogos progressistas? É que o chão, o pó do chão do tabernáculo, ele estaria repleto de cadaverina, que é uma substância resultante dos animais ali sacrificados. E que essa cadaverina seria uma substância que causa o aborto. Então a lógica seria que, se uma mulher estiver grávida e o marido não souber se ela está grávida dele, ele traria a mulher, daria para ela uma substância que pode causar o aborto. Se ela tivesse o aborto, então é porque o filho era de outro, e se não tivesse, então é porque o filho dele. Eu nem consigo. Eu espero que para vocês já soe estranho como soa para mim a ideia de que Deus prescreveria esse tipo de coisa na lei dele, quando nós temos em conta todo o caráter de Deus revelado na Escritura. Mas apenas em termos de exegese, essa argumentação tem vários problemas. Porque o primeiro cadê a mulher grávida? Em absolutamente lugar nenhum o texto fala que essa mulher suspeita de adultério está grávida. O motivo do marido trazer ela são seus sentimentos. Ele está com um espírito de ciúmes. E não há nenhum motivo aqui para que a Bíblia não mencionasse uma gestação. Já que em todos os outros casos da lei, quando envolve uma mulher grávida, menciona mulher com criança, mulher grávida. Não haveria motivo para não ser mencionado isso. Segundo, a descrição do que acontece com essa mulher não é compatível com o que nós temos no aborto. Porque é dito que a barriga dela se incha e não esvazia. Ou seja, a maldição não é um aborto, mas algum tipo de doença que causava um inchaço do ventre. Terceiro, caso ela fosse inocente, e isso é interessante, o texto diz assim: se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. E aí eles dizem, viu, diz que ela vai conceber, então quer dizer que ela estava grávida. O problema é que esse termo hebraico que é utilizado aqui para conceberá, ele não diz respeito a dar à luz. Ele significa ser a concepção, significa literalmente fecundar-se, né? Iniciar uma gestação. O termo hebraico original, o significado literal dele é ela será semeada. Ou seja, indicando claramente o início de uma gestação e, ao mesmo tempo, indicando que caso ela sofresse a maldição, qual seria a maldição? A maldição seria a infertilidade. Ela não poderia mais ter filhos. Mas em nenhum momento são utilizados os termos que são utilizados no hebraico para falar de uma gestação que se conclui como mudar a luz. Quarto, como nós vimos no texto anterior, a Bíblia tem um termo que é utilizado para falar do fruto sair do ventre da sua mãe, no próprio Pentateuco. E esse termo também, em lugar nenhum, é utilizado aqui. E quinto, esses procedimentos bíblicos do Pentateuco, em que havia um ritual para determinar se algo aconteceu, eles estavam relacionados a uma forma específica de Deus revelar sua vontade no Antigo Testamento, de uma forma extraordinária e sobrenatural. Então, adicionar um elemento natural que causasse o aborto anularia totalmente o propósito do ritual, que era de chamar pela intervenção divina. Seria como dizer que o pó que Eliseu jogou na água é que fez o machado flutuar. Não, essas são intervenções miraculosas de Deus. Seria como ter um urim e um tumim que fossem viciados para dar a resposta que o sacerdote queria.
A água, ela não tinha qualquer elemento especial. O uso do pó do templo tinha como objetivo simbólico relembrar a amargura do pecado, caso a mulher tivesse cometido adultério. Porque, inclusive, no texto ali, fala que ele fará uma oferta para memorial da iniquidade, para trazer à memória a iniquidade. E o pó do templo, ele relembrava o pecado, porque era ali que os sacrifícios pelo pecado eram feitos, inclusive um logo antes desse ritual. Era uma forma de invocar a memória da mulher. Ora, esses animais são mortos pelo nosso pecado, e você está ocultando um pecado, mesmo que a nossa pena devesse ser a desses animais. Então, não tem qualquer base aqui para se falar que isso é um aborto. É uma volta que, infelizmente, nós temos que dar na nossa exposição aqui por um texto que não trata do assunto do aborto, mas é aquela história que eu digo do argumento venenoso. Vocês podem ver isso na internet, alguém pode vir falar isso para vocês, e aí tem muito teólogo meia boca fazendo exegese de qualquer jeito e vai dizer para vocês, não, a Bíblia tem uma receita de aborto. E vocês já vão saber que essa pessoa não fez nem hebraico 1 no seminário dela. Bom, a Bíblia é clara e frontalmente contrária ao aborto e tutela a dignidade da vida humana, desde a concepção. E quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que foi esse também o entendimento dos cristãos ao longo da história. Alguns de vocês aqui talvez conheçam a Didaquê, né? Tenho certeza que o Salatiel conhece. Um documento que foi elaborado pelos sucessores dos apóstolos, por volta de 60 a 90 depois de Cristo, ou seja, muito cedo, e que tinha como objetivo unificar a doutrina da igreja e instruir os novos crentes em como viver a vida cristã da igreja. Foi o primeiro catecismo, por assim dizer. Como a igreja primitiva ela teve muitos debates, como qualquer um que estuda patrística pode observar, a Didaquê ela é intencionalmente sucinta. Tá? Ela tem, se pegar um PDF dela, vai dar 2, 3 páginas. Porque ela trata dos assuntos mais importantes só, como o batismo, ceia do Senhor, a proibição à idolatria, os ofícios de presbíteros e diáconos. E ainda assim, ela menciona expressamente o aborto, logo no início do capítulo 2. Capítulo 2. O segundo mandamento da instrução é: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, não fornique, não roube, não pratique a magia nem a feitiçaria. Não mate a criança no seio de sua mãe, ou seja, no ventre da sua mãe, e nem depois que ela tenha nascido. E é importante nós termos isso em mente, porque um outro argumento que vai ser comumente suscitado por teólogos progressistas é que a ideia da concepção como momento de início da vida seria algo muito recente no cristianismo. E que Agostinho e Tomás de Aquino, por exemplo, defendiam que a alma só entra no corpo após um certo período de gestação. Ou seja, essa ideia de que a vida começa na concepção é uma invenção de agora. O cristianismo histórico não condenava o aborto. Ora, desde a Didaquê, literalmente o documento mais antigo que nós temos cristão sem ser a própria Bíblia, condena expressamente. A Didaquê é mais antigo que alguns manuscritos neotestamentários. Agora, é verdade que Agostinho e Tomás de Aquino falavam que a alma entra depois de um certo tempo na gestação? Sim. Mas, ainda assim, ambos eram contrários ao aborto em todas as fases da gravidez. Agostinho ele diz que ele não tem certeza sobre quando ocorre o que ele chama de animação, né, a entrada da alma. E ele próprio escreve no Enquiridion dele isso, e ele fala, né, a seguinte questão pode ser cuidadosamente investigada e discutida por homens eruditos, embora eu não saiba se está no poder do homem resolvê-la. Em que momento o bebê começa a viver no útero? Mas, ainda assim, ele reconhece, né, no mesmo livro, que o embrião no útero participa de alguma forma da vida humana, e vai dizer que quem ousará negar que na ressurreição todo defeito na forma será suprido, e que assim não faltará a perfeição que o tempo teria trazido, que o que ainda não está completo será completado, assim como o que foi danificado será renovado. E ele está falando aqui de abortos espontâneos. E ele está dizendo que na ressurreição, isso que não foi completo, então será perfeitamente completado por Deus. E aí questionam ele. Existem aqueles que questionam ele na época, então tu está dizendo que os fetos abortados vão ressuscitar? E Agostinho responde, eu não ouso nem afirmar nem negar, mas eu confio que Deus vai me assistir nos meus esforços, e se os fetos estão vivos, devem ser vidas humanas, e compartilhando da ressurreição. E da mesma forma, Tomás de Aquino, ele afirma que um bebê não nascido recebe uma alma
40 ou 80 dias após a concepção, dependendo do gênero. Mas mesmo assim ele vai dizer que o aborto é uma violação da lei natural em qualquer momento. Não importa se já entrou a alma ou não. Claro, a visão dos 40, 80 dias de Tomás de Aquino, ela é baseada nos escritos de Aristóteles, de quem ele bebeu muito. E, e Aristóteles ele dizia que havia uma alma humana no momento em que havia uma forma humana. E é possível que essa distinção se baseasse no ponto em que se podiam observar os órgãos genitais em crianças que fossem perdidas. E é claro, no homem poderia ser observado antes, porque o órgão genital do homem ele é mais externo, né? Não tinha microscópio naquela época, nem ultrassom. Mas o ponto, o resumo é, tanto Agostinho quanto Tomás de Aquino têm dúvidas sobre o momento que entra a alma no feto, mas ambos entendem que o aborto é pecado e crime em qualquer momento que é intrinsecamente mau e pecaminoso. Ou seja, mesmo que ainda não tivesse uma alma, ainda seria pecado. E por que que isso nos parece estranho? Porque na sociedade moderna nós vivemos sob um pano filosófico de um dualismo cartesiano, que faz uma separação estrita entre corpo e alma, ou numa visão secular, corpo e mente. Pensa-se que o ser humano é uma alma, ou é uma mente, né, que habita um corpo, mas que a essência do ser humano, aquilo que é humano, só poderia ser encontrado na alma, e o corpo é uma mera casca, um mero veículo temporário. Nós somos fantasminhas usando uma roupa de carne. E essa é a visão por trás dos argumentos de que o aborto deveria ser despenalizado, pelo menos antes de se desenvolver o sistema nervoso, porque se não tem sistema nervoso, não tem mente, se não tem mente, não é pessoa. Mas a visão que a Bíblia nos apresenta não é essa. O ser humano ele é criado desde antes do pecado com seu corpo. A Bíblia diz que nós aguardamos não a libertação dos corpos, mas a ressurreição dos corpos. 1 Coríntios 15 é dito que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Ou seja, esse corpo que agora é corrupto pelo pecado, ele não pode herdar a corrupção. Mas ele não será destruído. Ele será revestido, transformado. E é nisso que está a vitória sobre a morte. Porque a morte, no sentido aqui usado em Coríntios, refere-se claramente à morte do corpo, que todo o assunto é o corpo. E se o corpo permanecesse morto e a alma fosse habitar com Deus, não existiria verdadeira vitória sobre a morte. Haveria uma fuga dela, uma alma fugindo de um corpo morto. Mas a vitória sobre a morte está em que esse processo de interrupção da vida biológica vai ser revertido, de modo que nós receberemos corpos glorificados, que não mais terão a possibilidade de morte. E é dessa mesma forma que Jó profetiza sobre a vinda do Senhor, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. É em minha carne, não sem ela. Para o cristianismo, irmãos, o corpo é digno, é templo do Espírito Santo, é criado à imagem de Deus, e é por isso que Agostinho e Aquino eles podem dizer que o corpo de um feto ainda não recebeu a sua alma, mas já é uma pessoa, já possui dignidade. E o que os teólogos progressistas fazem é pegar uma opinião teológica desses autores, a alma só entra depois no corpo, desgrudar ela da sua estrutura teológica maior, sobre a dignidade da vida humana presente no corpo e independente da presença da alma, e extrapolar essa opinião teológica para uma conclusão ética que os autores originais jamais fariam. O aborto não é pecado. Tá bom? Agora, nós sabemos que a Bíblia nos diz isso, mas nós podemos nos perguntar: existem bons argumentos para, sob o ponto de vista da ciência, dizer que o feto é um ser humano? Em termos de revelação natural, não só de revelação especial.
Bom, ao longo da minha pesquisa para o meu livro, eu tive que estudar muito embriologia, né, que é a ciência que examina o desenvolvimento do embrião e do feto. Eu li vários e vários livros-texto da área e eu fiz uma minuciosa retrospectiva dos diferentes momentos da evolução gestacional, desde a fecundação, passando pela implantação no útero, até o desenvolvimento do sistema nervoso, e analisando a razoabilidade de se considerar cada um desses momentos como o marco para o início da vida humana. O problema é que só essa parte da embriologia tem 45 páginas. Então eu não teria como repetir esse feito aqui. E além disso, vocês ficariam com mais sono do que já devem estar se eu começasse a usar termos como gástrula, mórula, blastocisto, epitélio, zona pelúcida, notocorda. Então eu vou pular para a conclusão do capítulo 13 e explicar para vocês que a embriologia deixa altamente claro que todo o processo gestacional é altamente gradual, contínuo e sem marcos claramente definíveis, exceto a fecundação. E isso é importante para vocês terem em mente quando vocês virem pessoas defendendo a legalização do aborto até o surgimento do sistema nervoso. Não existe surgimento do sistema nervoso. Ele não faz puff e aparece. Existe o desenvolvimento do sistema nervoso, que é um processo muito longo e gradual, que começa na terceira semana com a gastrulação, que é quando aquela massa de células que até então são indiferenciadas, ou seja, elas não têm ainda funções específicas, elas só se multiplicam, elas começam a se separar de acordo com as funções que cada uma vai ter e que cada uma vai ter no corpo, né? E aí começam já a aparecer as células que vão dar origem ao sistema nervoso, primeiro formando a notocorda, que é a estrutura inicial do sistema nervoso, que representa aqui a essa parte superior da coluna, que eu esqueci o nome, que é onde a ligação ali do sistema nervoso central no cérebro. Na 10ª semana, nós já podemos observar impulsos neurológicos desorganizados ainda, né? Então, são impulsos elétricos que não representam uma atividade organizada no sentido como nós temos. E nas 25 semanas, ou seja, 3 semanas depois do que das 22 semanas que estão sendo discutidas agora, o tipo de impulso que é detectável em um eletroencefalograma. Só para contextualizar agora que eu mencionei, esse novo PL, o que ele quer é o seguinte, o ditame vigente até então era que se uma mulher fosse estuprada, ela pode fazer o aborto, porque está no Código Penal, essa excludente, mas por normas infralegais, portarias, etc., ela limitava que até as 22 semanas. Por que até as 22 semanas que ela poderia fazer o aborto? Porque a partir das 22 semanas, tu já está muito próximo do momento em que tu pode induzir um parto com sobrevivência do feto. Então, os fetos mais iniciais, mais prematuros, é a palavra que eu estava procurando, que nós temos com sobrevivência, são em torno de 22 semanas, embora já seja bem mais difícil. Mas ali, quando passa de 25, 26, já vai chegando, vai aumentando muito a chance de sobrevivência tendo uma UTI neonatal. Então a ideia é, bom, se não abortou até agora, então não tem por que abortar agora. Então podemos induzir o parto e garantir a sobrevivência da criança. E o que eles querem então é que não haja essa limitação, que no caso de estupro possa abortar em qualquer momento. E como eu digo, com 25 semanas, ou seja, 3 semanas depois das 22, que é o limite atual, nós já temos um tipo de impulso elétrico neurológico que é capaz de ser detectável num eletroencefalograma, que nem os nossos são. Mas o problema é que esse desenvolvimento todo do sistema nervoso ele é extremamente gradual. Ele não tem marcos definidos e ele continua acontecendo até muito depois do nascimento. Todo o processo gestacional ele funciona assim. E o único marco claramente definível, onde há uma mudança estrutural de um tipo de ser para outro, é aquele que inicia esse processo, que é a fecundação. A fecundação, sim, ela é o momento que o espermatozoide entra no óvulo. Alguns autores tentam dizer que esse marco não é um marco, porque mesmo essa entrada não acontece instantaneamente, ela pode levar ali algumas horas, e que depois que o espermatozoide entra, vão mais algumas horas para que os cromossomos se fundam e complete a fecundação.
Assim, esse argumento ele é muito tosco, porque ele é o mesmo do paradoxo da flecha dizer não, né? Segundo o paradoxo da flecha dizer não, para quem não conhece, diz que uma flecha que é lançada para um alvo, eu posso pegar a trajetória dela e dividir ao meio. Mas eu posso também pegar essa metade e dividir ao meio. E essa metade ao meio, e assim vai. E eu posso dividir infinitamente. Se eu posso dividir infinitamente, então a distância é infinita e a flecha nunca vai chegar no alvo. Ora, pura especulação filosófica, no mundo real as flechas chegam no alvo e os óvulos são fecundados. Ninguém aqui está pedindo para legalizar o aborto nas primeiras horas do ato sexual. Até porque a pílula do dia seguinte, embora nós também discordemos dela, ela é legalizada. O que eles querem é legalizar até os 9 meses. E aí vai argumentar, não, mas a fecundação também leva um tempo. Peraí. Fato é que esse momento é um marco bem definido para o início da vida. E um ponto interessante a nós observarmos é que nos textos dos embriologistas, né, dessas pessoas que desenvolvem, que estudam o desenvolvimento do ser humano, tem manuais de embriologia dessa grossura aqui, falando sobre todos os passos do desenvolvimento, a massiva maioria deles afirma, sem dúvidas, que é na concepção que se inicia uma nova vida humana distinta da mãe. Isso me surpreendeu quando eu estava lendo, porque estava lendo textos que não são de caras cristãos, né? Textos de médicos secularistas, ateus até, muitos deles que têm outras obras a favor do aborto, e a frase parecia até deslocada ali, porque terminava de falar da fecundação e dizia: este é o momento em que se inicia a nova vida humana, que se inicia um novo indivíduo. Parece que o cara confessa sem querer, que é aquela obviedade ali. O que eles vão fazer? Eles vão defender o aborto com base num argumento posterior, de que vida humana não é a mesma coisa que pessoa humana, que é algo que nós vamos ver aqui também. Mas o que eu quero deixar pelo menos assentado aqui é que, do ponto de vista biológico, que o embrião é uma vida humana individual e distinta da mãe é ponto incontroverso. Possui um DNA diferente, possui limites bem definidos, funções biológicas próprias e tem seu início claramente na concepção. Agora, veja que eu tomei o cuidado de falar até aqui sobre o início do ser humano ou da vida humana. E não falei em pessoa. Por quê? Porque nós precisamos ter em mente os limites da ciência. Porque o que a ciência faz é analisar as coisas, analisar em processo de separar em partes menores. O que ela pode fazer é analisar as estruturas físicas e químicas de uma coisa, mas não a sua essência, não o seu estatuto ontológico, ou seja, o que aquilo é de um ponto de vista conceitual ou de um ponto de vista moral. E é por isso que é tão falacioso o argumento de que o feto ou o embrião são só um punhado de células. Ora, falando de forma exclusivamente científica, todos somos punhados de células. Mas isso não diz nada sobre a dignidade desse conjunto de células. E afinal, por que parar em células? Porque antes de sermos células, nós somos moléculas. A maior parte composta de carbono, como uma vaca, ou essa mesa que eu estou apoiado aqui. A ciência ela pode dizer, mas ninguém ia dizer que o valor moral de uma pessoa, uma vaca e uma mesa é o mesmo. A ciência ela pode nos dizer que algo é biologicamente um ser humano, mas ela não pode responder se algo é uma pessoa, porque pessoa é um conceito moral. E é para isso que nós precisamos da filosofia, especialmente da ética e da ontologia. A ética, ela é o campo da filosofia que vai buscar responder o que é certo fazer em determinada situação, né? Quais são os princípios morais que devem regular a vida humana. Ou seja, dizer que matar uma pessoa é errado, em circunstâncias tais e tais, está no campo da ética. Já a ontologia ela é o ramo da filosofia que busca definir o que as coisas são e o que caracteriza elas como sendo uma coisa e não outra. E onde podemos encontrar na coisa aquilo que faz ela ser o que ela é. Então, nós podemos dar um exemplo de que a madeira, que a madeira é um material, ok? Mas a ontologia é que vai buscar explicar a diferença entre um pedaço de madeira solto e um violino caríssimo, ou uma escultura que seja uma obra de arte feita com madeira. São coisas que é difícil, às vezes, a gente explicar assim, qual é a diferença? É tudo madeira. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Por que um possui um valor maior que o outro? E não só um valor no sentido financeiro, a gente sente no nosso raciocínio pré-teórico que
Pegar fogo num violino raro que foi uma obra de arte, a gente sente que aquilo é uma perda maior do que se pegasse fogo num pedaço de madeira, uma tábua de madeira no chão. A gente sente, teoricamente, que aquilo é uma perda lamentável. E não só no sentido financeiro, que aquela coisa tinha um valor pelas propriedades dela. E é isso que a ontologia vai buscar estudar. O que, que define esse violino como sendo valioso e por que, que ele é diferente da mera matéria que o constitui. Então, se a ética vai perguntar se é errado matar uma pessoa, a ontologia vai perguntar o que é uma pessoa, o que caracteriza uma pessoa, o que faz uma pessoa ser pessoa e distingue ela dos objetos e dos animais. Existem várias teorias filosóficas sobre o que configura a pessoalidade. Chamamos elas de teorias de personalismo ou teorias da personalidade. Eu abordo todas elas no capítulo 4 do livro. Mas, de novo, são 53 páginas e eu não poderia abordar todas elas aqui. Então, eu vou tentar abordar alguns pontos das principais teorias que são utilizadas para defender a legalização do aborto, para, afinal, expor qual a teoria que eu optei e por quê. A primeira coisa que eu fiz, então, foi rejeitar qualquer teoria da personalidade que posicione o critério de personalidade fora do feto. Ou seja, a aceitação da mãe, o reconhecimento pela sociedade, a proteção constitucional. Tem um argumento mais esdrúxulo, que era tipo que pudesse ser visto num ultrassom tal coisa e ser reconhecido pelos pais como pessoal. Enfim, se nós queremos dizer que direitos o feto tem, nós temos que partir do que o feto é, e não de como os outros veem ele. E isso é importante porque existem muitas teorias da personalidade que partem justamente de uma separação entre o que o feto é biologicamente daquilo que ele é moralmente. Então se diz, o feto pode até ser uma pessoa do ponto de vista biológico, mas isso não significa que seja do ponto de vista moral ou jurídico. Esse tipo de raciocínio ele é extremamente perigoso. Porque o que ele está dizendo é basicamente que podem existir pessoas que ontologicamente o sejam, mas que nós não vamos reconhecer que são. Se nós deixamos ao arbítrio das leis dizer quem é a pessoa, então isso nada mais é do que a submissão da moral ao poder, da vida ao Estado. Agora é o Estado que pode dizer quem é a pessoa, porque a Constituição não é mágica, ela foi feita por um grupo de políticos. E isso não é nada diferente do que foi feito pelo Terceiro Reich alemão, quando declarou que judeus simplesmente não eram pessoas. Eu evito extremamente o ad Hitlerium, como se diz, mas é claramente o tipo de risco que surge quando tu coloca a pessoalidade, a definição de pessoalidade ao arbítrio de outros. E é muito interessante porque tem uma frase da Hannah Arendt no livro dela que ela fala uma coisa muito semelhante e ela vai dizer: uma concepção de lei que identifica o que é correto com a noção de o que é bom para o indivíduo, a família, ou o povo, a maioria, torna-se inevitável, uma vez que as medidas absolutas e transcendentes da religião ou da lei natural perderam sua autoridade. E esse dilema não é resolvido se a unidade para a qual se aplica o critério de o que é bom mesmo que essa unidade seja tão larga quanto a própria humanidade, porque é perfeitamente concebível, e mesmo dentro do reino das possibilidades políticas práticas, que um belo dia uma humanidade altamente organizada e mecanizada concluirá de forma perfeitamente democrática, isto é, por decisão da maioria, que para a humanidade como um todo seria melhor liquidar certas partes de si mesma. Ou seja, é concebível e é mesmo possível, praticamente, que se reúna, então, vamos fazer uma votação e nós vamos decidir que o feto não é uma pessoa. Nós podemos também votar e decidir que uma outra classe social que não nos agrada não é pessoa. Esses tipos de coisas, de valor da vida, dignidade da vida, não podem estar ao arbítrio de outros. Bom, e a Hannah Arendt, para quem não conhece, tem propriedade para falar porque ela é uma judia que esteve em campos de concentração. Então ela sabe bem claramente o que a lei poder dizer que tu não é pessoa da noite para o dia pode implicar para ti. Do outro lado, nós temos teorias da personalidade que buscam identificar um critério funcionalista para a personalidade, ou seja, um critério que vai dizer que
é pessoa aquele que consegue exercer determinadas funções que uma pessoa só consegue. E vão dizer que, embora o feto seja, do ponto de vista biológico, um humano desde a concepção, a condição de pessoa, com o respeito moral que dela decorre, está condicionada ao desenvolvimento de certas funções fisiológicas ou neurológicas. Então, a qualidade de pessoa poderia decorrer da capacidade de exercício de algumas funções que a gente sabe que são tipicamente humanas, principalmente aquelas que nos distinguem dos animais. Tá? Então, existe algum grau de variação nas teorias quanto qual é essa capacidade, mas, de forma geral, todas estão vinculadas a funções mentais. Tá bom? É pessoa quem tem consciência, quem é capaz de autocontemplação, quem é capaz de raciocínio, de juízos morais, de livre escolha. E esse é o pessoalismo que está por trás do critério do sistema nervoso, né? Porque é necessário ter consciência para ser pessoa, sem sistema nervoso não tem consciência, logo não é pessoa. E a lógica é atraente, sabe? Ela é atraente por causa da simplicidade dela. Se a racionalidade é o que distingue pessoas de animais, então um ser que não possui racionalidade não pode ser considerado pessoa, ainda que seja biologicamente humano. Fetos, indubitavelmente, não possuem a capacidade de racionalidade no atual, né? Logo, não são pessoas. Bom, o problema é que cada um desses critérios que eu falei aqui sobre consciência, escolha, autocontemplação, eles são tão arbitrários quanto qualquer um dos marcos escolhidos no processo gestacional. E também tão indefinidos quanto. E o mais importante, definidos por quê? Porque não tem como dizer em que momento surge a consciência num feto, em que momento surge essas capacidades, seja a autocontemplação ou a sensibilidade à dor, é outro argumento comumente invocado. E aí é interessante também porque os fetos, a partir de 5 a 6 semanas, eles já reagem a estímulos dolorosos, a uma agulha, por exemplo, que coloque. Mas eles dizem, não, mas isso não. Ele não tem mente ainda para ter dor. Então isso é só é uma reação, é um reflexo, não é dor de verdade. Eles falam que é uma reação biológica. Ótimo, né? Basta dizer que é reação biológica qualquer dor que qualquer pessoa sente. Toda dor é uma reação biológica. E aí tu diz que não é problema, que aí pode ser feito. Ora, o medo de uma mãe diante de como criar um filho numa situação de vulnerabilidade é uma reação biológica, psicológica diante daquela situação. Isso não significa que nós não devemos nos compadecer. Mas o mais importante, esses critérios eles falham em estabelecer uma distinção adequada entre o feto e a criança já nascida. E justificar por que o primeiro não seria pessoa e o segundo sim. Quando se fala em agência moral, capacidade de escolha, autoconsciência, julgamentos morais, é bem kantiana assim, a abordagem deles, nós estamos falando de capacidades que um recém-nascido também não tem. Postas nesses termos, as capacidades que definem o que é pessoa, nenhuma criança vai adquirir elas até mais de 1 ano após o nascimento. Alguns estudos indicam que apenas no final do primeiro ano de vida, pós-natal, em torno do 9º mês depois, né, do nascimento, é que o bebê vai desenvolver o seu self-reflexivo. Quem tem filho sabe que eles demoram meses para ser capazes de se reconhecer no espelho. Até então eles acham que é um outro bebê. De acordo com Piaget, sinais claros de comportamento intencional ou finalístico, né, um comportamento que visa uma finalidade, só vão aparecer entre 4 a 8 meses após o nascimento. E as crianças não adquirem a capacidade para representação simbólica, ou seja, raciocínio, até entre 1 ano e meio e 2 anos. É certo que muitos psicólogos atuais eles pensam que a tabela de Piaget é um pouco tardia para a maioria das crianças, mas ainda assim, sendo no mínimo até 1 ano depois do seu nascimento, você não era a pessoa, se a racionalidade é algo essencial para você. E não se trata aqui de mera especulação, viu? Nós temos cada vez mais bioeticistas que têm defendido a moralidade do infanticídio, ou seja, de que uma criança seja morta durante algum tempo após o parto. Michael Tooley, por exemplo, ele estabelece como limite o prazo de 1 semana. Nasceu o filho, tu mudou de ideia, tu se arrependeu, dá muito trabalho. Nossa, filho recém-nascido, para quem já teve aqui, as primeiras semanas é Sheol total. E diz assim, tu arrependeu, tem 1 semana, tu pode simplesmente matar.
Já Peter Singer, que é outro bioeticista bem respeitado no campo da ética, ele já é menos restritivo, ele entende que o prazo de 1 mês seria razoável, 1 mês depois do nascimento, para tu te livrar da criança. Além disso, se nós comparamos as capacidades psicológicas de um bebê, que assim, se é a capacidade psicológica que define uma pessoalidade, então se nós compararmos as capacidades psicológicas de um bebê com aquelas de algumas espécies de animais adultos, ora, nós somos forçados a dizer que tem mais consciência, mais pessoalidade no animal adulto. Ou seja, um macaco adulto, ele mostra mais sinais de comportamento finalístico, mais sinais de relações sociais do que um bebê recém-nascido. E essa foi exatamente a conclusão de Tully. Né? Michael Tully ele diz: basta que se compare um feto humano com um feto de macaco. Que estados mentais o primeiro possui que o último não? E ele vai defender, ele defende explicitamente que um animal adulto é mais digno que um bebê recém-nascido. Bom, e por fim, esse tipo de personalismo, ele não explica por que uma pessoa em coma, ainda que temporário, teria direito à vida e o feto não. Qual a tradição que eu escolhi dentro disso tudo? Por todas essas limitações, eu optei no meu livro por uma teoria da pessoalidade ontológica, baseada na filosofia de Aristóteles. E por que Aristóteles? Primeiro, por causa da riqueza da filosofia dele, que continua até hoje a se sustentar quando confrontada com outras teorias. Isso é reconhecido no meio do secular. Nós temos aristotélicos seculares em várias academias, universidades respeitadas. Segundo, porque é uma tradição que foi longamente utilizada na filosofia cristã, especialmente em Tomás de Aquino. E ela mostrou ser capaz de oferecer respostas racionalmente sólidas para questões complexas, sem com isso contrariar conceitos-chave da tradição. Controversa a última colocação, há críticas à tentativa de conciliação de cristianismo e aristotelismo, a filosofia reformacional, né, da Doivre, vão criticar essa possibilidade. Eu escolhi por utilizar ela. Tem respostas a Doivre também nesse assunto, então não é algo tão simples, mas eu escolhi essa tradição porque eu acho ela rica e eu acho ela foi utilizada pelo cristianismo por muito tempo. E como é que funciona a ontologia aristotélica? Tomás de Aquino vai explicar assim, ó. Para entender a natureza de uma coisa, eu preciso entender as suas potências. Para entender as suas potências, eu preciso entender as suas ações. Para entender as suas ações, eu preciso entender as finalidades dessas ações. Ok? Então, para compreender a natureza, eu compreendo as potências. Potência é a potencialidade, é aquilo que aquele ser pode fazer ainda que não esteja fazendo. Né? Mas para saber a natureza dele, eu tenho que ver quais são as potencialidades. Mas para saber as potencialidades, como eu não enxergo potencialidades, eu tenho que ver as ações, a forma como essas potencialidades se manifestam no mundo externo. E para entender essas ações, porque duas ações podem ser iguais aparentemente, mas diferentes de acordo com a finalidade, eu tenho que ver as finalidades que essas ações tomam. E o que isso diz para o nosso debate? Porque as potências é que definem a natureza do ser. Mas as potências podem ou não estar sendo exercidas em um determinado momento. Elas podem estar ou latentes ou atualizadas. Então, uma pessoa dormindo ou em coma, ela não está manifestando em ações a racionalidade e a comunicação. Mas ainda assim, ela possui como parte do seu estatuto humano a potência para essas ações. De modo que ela não deixa de ser humana ou pessoa porque está dormindo. Ainda que a potência não esteja atualizada, permanece a sua natureza racional. E aplicando esse instrumento filosófico ao problema do embrião, né? Quais são as finalidades das ações do feto? A finalidade de cada processo biológico que está sendo feito ali, de cada passo do processo de desabrochamento embrionário, é, primeiro, a sua autopreservação e, segundo, o desenvolvimento de um ser humano adulto com todas as suas capacidades, como racionalidade, escolha, juízo moral, consciência. Ou seja, as mesmas finalidades das ações de um ser humano adulto, a sua autopreservação e o seu autodesenvolvimento. Indo adiante, eu percebo com os dados da embriologia que essas ações que o embrião pratica, elas não são feitas por um ente externo,
com uma pessoa que trabalha a madeira para transformar num violino? Por que eu posso dizer que uma tábua e um violino não são a mesma coisa? Porque houve uma ação externa de alguém que trabalhou ali e transformou aquilo. A madeira não virou violino sozinha. Mas as ações do embrião, por outro lado, elas são feitas por ele próprio, coordenadas por ele próprio. O embrião, ele atua, a gente fala, de forma autopoética, ou seja, para o desenvolvimento de si mesmo. Ele não tem uma função que seja vinculada ao corpo da mãe, como um estômago, um pulmão. Um estômago fora do corpo do ser humano não tem qualquer função. Ele tem uma função para outro, para o organismo onde ele está inserido. Mas o embrião não tem nenhuma função para outro. Todas as suas funções apontam para si mesmo. A mãe não controla o desenvolvimento do feto. Ela só provê os nutrientes necessários para que esse novo organismo faça por si mesmo o seu desenvolvimento. E como não existe uma ação externa que modifique o feto, eu posso concluir então que as potências para essas ações que o ser humano vai praticar na vida adulta já estão todas ali naquele embrião. É claro, para que essas ações depois vão ser feitas de forma efetiva, existe um arranjo social que nos ensina como fazer escolhas, como comunicar a nossa racionalidade, mas isso porque o florescimento humano pleno só é possível no contexto da sociedade. E não porque a sociedade nos dê novas potências que não estavam ali. As relações sociais, elas só ativam mais intensamente potências que já são nossas. E é por isso que se fala que o embrião, ele é uma célula totipotente, ou multipotente, ou omnipotente, ou seja, com todas as potências. Por quê? Porque possui todas as potências que são inerentes à vida humana. Muitos plebiscitas vão criticar a posição pró-vida, dizendo que se for o DNA que define a humanidade, um espermatozoide também é humano. Vocês vão ver. Eu ouvi de um professor de mestrado isso. Quem é pró-vida tem que criminalizar a masturbação. Eu ouvi isso, num nível acadêmico. Ora, o espermatozoide e o óvulo não são células totipotentes. São células unipotentes, com uma única potencialidade. A potencialidade de se fundir com o gameta do sexo oposto para formar um novo organismo. E é isso. Ou seja, entre o momento anterior à fecundação e o posterior, eu tenho o que a filosofia chama de uma descontinuidade estrutural. Uma mudança tal nas potências que permite a conclusão de que não é o mesmo antes e depois. Mas a partir daí, todas as mudanças que ocorrem são meros desabrochamentos de potências que já estavam presentes no zigoto. Ou seja, o embrião e o feto têm as mesmas potências do ser humano adulto, vão manifestar elas no momento adequado, se o seu desenvolvimento não for interrompido violentamente, e, portanto, não existe outra conclusão a não ser de que o feto é uma pessoa. E se é uma pessoa, deve ser protegido moralmente e juridicamente contra tentativas de agressão aos seus direitos humanos. E falando em direitos humanos, eu queria concluir com uma breve menção de uma questão jurídica. Existem muitas questões jurídicas aqui envolvidas. Até no livro eu trabalho a Declaração Universal de Direitos Humanos, Corte Interamericana, elas estão lá. Mas aqui, dada a nossa limitação, que nós estamos numa EBD, não numa aula da Faculdade de Direito, quem não é do direito odeia ouvir falar de direito, eu sou do direito e eu odeio ouvir falar de direito, imagino quem é de fora. É algo bastante. Mas eu queria passar só por um aspecto jurídico. Que nós devemos lembrar que a Constituição ela protege a dignidade da pessoa humana como um dos valores máximos da República. Assim, é considerado o princípio maior de toda estrutura, ordenamento jurídico, a dignidade da vida humana. E protege a vida como direito fundamental. Infelizmente, a nossa Constituição não diz explicitamente quando a vida começa. E por isso o STF entendeu que cabe a ele preencher essa lacuna. Nos votos de todos os ministros que foram favoráveis à legalização, esse argumento está lá. A Constituição não fala sobre a vida começar na concepção. Mas a pergunta é, por que não fala? Por que existe essa lacuna? Bom, a Constituição ela não foi entregue em tábuas de pedra no Monte Sinai. Ela foi desenvolvida em um longo processo de debate na Assembleia Nacional Constituinte e nas comissões, e foram apresentados rascunhos, propostas de emendas, foi debatido, foram apresentados relatórios. E quando nós lemos esses relatórios, nós vemos que há menções expressas à condenação do aborto e à dignidade da vida humana desde a concepção. Mas que interessante, vejam, houve inúmeras propostas, inúmeras, de acrescentar o termo desde a concepção no direito à vida.
E todas foram rejeitadas, não porque se discordasse da concepção como marco, mas porque foi reconhecido pelos constituintes que era uma obviedade tão grande que a vida iniciava na concepção que não precisava uma menção explícita. Eu trago só um exemplo, a emenda 23, né, que eu queria acrescentar isso. A resposta foi: o texto já proíbe, em seu parágrafo 3º do mesmo artigo, práticas científicas que atentem contra a vida. E como esta se inicia no momento da concepção, já está atendida a proposta da emenda. Emenda 267. O direito à vida desde a concepção está resguardado no item 1 do artigo 52, não sendo necessário incluir essa expressão. E tem várias nesse sentido. Assim, não precisa, já está claro pelo texto da Constituição que é desde a concepção. E agora vem o STF dizer que a Constituição não tutela o direito à vida dos fetos e que, portanto, a proibição do aborto seria inconstitucional. Eu finalizo, irmãos, com uma exortação a nós, porque, como cristãos, nós somos chamados a ser luz no mundo. Quando Cristo, a luz do mundo, estava presente carnalmente na terra, ele sempre mostrou a sua maior preocupação com aqueles que eram considerados pela sociedade, na prática, como menos que pessoas. Leprosos, cegos, deficientes, miseráveis, estrangeiros. Nós não podemos nos eximir de atuar em defesa dos maiores indefesos, que são justamente esses, aqueles que não têm voz, que dependem de nós para clamar por seus direitos. Mas nós também não podemos deixar brechas para sermos chamados de hipócritas. Cristo sempre se preocupou com o homem na sua integralidade. Ele curou o cego, mas ele foi procurar depois esse homem, depois que ele foi expulso da vida religiosa dos judeus, para terminar de operar a cura espiritual que ele precisava. E uma das maiores críticas aos defensores da posição pró-vida é que eles não seriam pró-vida de verdade, mas só pró-nascimento. Porque depois que a criança nasceu, eles não estão nem aí para o destino dela. Se por uma situação de vulnerabilidade, a mesma que levava a mãe a querer abortar, essa criança for exposta ao tráfico e se envolver na criminalidade, não pode ser de nossa boca que saia bandido bom e bandido morto. Na boca dos pró-vida descrentes isso pode estar. Mas nós somos responsáveis por mostrar ao mundo que nós nos preocupamos com as pessoas enquanto portadores da imagem de Deus, não importa em que momento da vida. Porque é fácil falar contra o aborto. É fácil, é escrever texto, é escrever livro, é fácil escrever um livro e publicar. Agora, é difícil pensar em como tutelar essa vida e proteger essa vida depois que ela nasceu, depois que ela está num contexto de miserabilidade, de vulnerabilidade e precisa de assistência. E é por isso que eu concluo meu livro dizendo que não basta a gente proibir o aborto. Temos que manter a proibição do aborto, mas só isso não soluciona o problema. Ainda assim, a imagem de Deus está sendo reiteradamente agredida nesses contextos. Nós temos que ter estruturas fortes de proteção à gestante, que está em condição de vulnerabilidade, estruturas fortes de assistência pré-natal, de suporte familiar a essa gestante, e darmos a ela, em vez da permissão para matar seu filho, que também é muito fácil, se é pró-escolha, é um jeito de varrer o problema para baixo do tapete, deixa abortar então e o problema sumiu. Nós temos que dar a ela, em vez de a permissão para matar o seu filho, as condições para criar ele com segurança. Porque isso sim é ser pró-vida. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e o convite. Espero que ainda estejam acordados e que tenha sido produtivo e fico à disposição.